Agora nós vamos receber o pregador da noite, pastor Jedson Messias, baseando sua mensagem no Evangelho segundo São Mateus 17, verso 11. É lá de Araguaína, no Tocantins, pastor Jedson Cardoso de Araguaína, no Tocantins. Ao som do hino Somente Crer, pastor Jedson, bem-vindo à plataforma. O Senhor Jesus continue nos abençoando, todos nós aqui e os que estão nos assistindo através da internet. Meu muito obrigado ao pastor Joaquim Gonçalves Silva por confiar na gente, né? E nós juntos confiamos no Senhor, no Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Pai Celestial, nós lemos uma pequena porção da Tua Palavra, mas o Senhor sempre pegou uma pequena porção e repartiu com uma multidão. E nós cremos, ó Pai, que nesta noite o Senhor está aqui para partir o pão, e o pão que o Senhor parte dá para todo mundo e ainda sobra. Esperamos isso nessa noite, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que estamos vendo desde o programa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em Tuas mãos, para a Tua glória. Amém. Assentai-vos, irmãos.
do Senhor, eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Se tua alma não sentir essa paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Meu bom pastor. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos, né? Que eles continuem assim, com esse ministério de Deus, ministério especial de louvor da noiva. Bem, irmãos, nós vamos para a mensagem. Eu fiz um resumo da mensagem Restauração da Árvore Noiva. Se eu fosse pregar sobre toda a mensagem Restauração da Árvore Noiva, nós ficaríamos a noite toda aqui, né? Ela é bem grande. Mas eu fiz um resumo. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou falar. Vou tentar caminhar por isso aqui, porque eu creio que Deus quer isso aqui. E vocês devem tentar ouvir, captar cada coisa que for falada, porque afinal de contas nós temos uma comissão, uma ordem de transmitir o recado do mensageiro. Eu vou à plataforma para pregar uma mensagem, eu vou para transmitir a mensagem do mensageiro, porque é nela que está tudo que nós precisamos para estarmos bem espiritualmente e preparados para o arrebatamento. Mas nós vamos começar por aqui. Guarde isso aí. A predestinação está nas raízes. Mas no final vocês vão ouvir isso de novo. O profeta disse: Deus tem leis. Deus tem leis. E suas leis estão em sua palavra. E o Espírito Santo é o agente de Deus para executar essas leis e fazer que cada promessa de sua palavra se cumpra, não falhe. O Espírito Santo foi enviado para isso. E o profeta disse: não importa a condição,
não importa a condição, a palavra de Deus tem que se cumprir. A morte é uma lei de Deus, por causa do pecado. A morte, no dia em que dessa árvore, deste fruto dessa árvore comeres, certamente morrereis. Uma lei. Por causa da desobediência, então esta lei não falhou. A morte foi introduzida. Mas Deus tem outra lei, a lei da ressurreição. O irmão Brana disse: em Cristo está a ressurreição. Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esta é outra lei de Deus que não falha. A palavra de Deus não falha. E o profeta disse: não importa a condição. Senhor, já faz 4 dias que o meu irmão está na sepultura. Não importa a condição. A lei da ressurreição em Cristo Jesus tem que se cumprir. Jó, naquela situação terrível, viu isso e disse: embora os vermes da carne destruam o meu corpo, mesmo em minha carne eu verei a Deus. O profeta disse que ele, Jó, era um profeta, e ele viu esta ressurreição. Deus tem estabelecido todas as suas leis para servi-lo, ambas natural e espiritual. Natural fala do espiritual. Existem as leis naturais de Deus e existem as leis espirituais de Deus, e ambas são para servi-lo, fazer a sua vontade. E o profeta disse: essas leis trabalham de acordo com a sua palavra. Irmãos, você precisa entender, você precisa reconhecer o que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela faz o que Deus quer que aconteça, acontecer. Se Ele falou, então vai acontecer. Ainda que demore quase 800 anos, mas a Virgem concebeu. Ele falou, vai acontecer. Está escrito na Bíblia, é verdade. O que está escrito na Bíblia é verdade. Foi por isso que o irmão Brana fez a Bíblia funcionar, porque ele creu na Bíblia como a Bíblia é, e a Bíblia não precisa de ajuda, basta tomá-la como ela é, e a gente vê a coisa acontecendo. Não importa a condição, não esqueça isso, não esqueça. Às vezes você olha, mas a minha condição, o programa hoje foi maravilhoso demais, que maravilha, mas a minha condição, para mim não tem jeito. Se até para quem já estava apodrecendo na sepultura teve jeito, e para quem está aqui sentado diante da misericórdia não tem jeito? Tanto num sentido como no outro, tanto espiritual como físico, como material. Não existe condição que possa barrar a palavra de Deus e dizer, essa não tem jeito. Não existe.
Aleluia. Isso é maravilhoso, gente. Observe isto. Não importa a condição. Cristo é a palavra feita carne. Tá certo? Cristo é a palavra feita carne. Se você está na palavra, você está em Cristo. Se você está em Cristo, você está na palavra. E Marta falou para ele, pessoalmente para ele: eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele fará. E Jesus disse para nós: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, ou o que quiserdes, e vos será feito. Cristo, é nele que todas as coisas são feitas. Agora, se somos nascidos de Cristo, como filhos e filhas de Deus, a lei de Deus, as leis de Deus operam em nós. Elas estão em nós. Se somos nascidos de Cristo como filhos e filhas de Deus. Eu não estou me referindo a nenhuma organização, a nenhum grupo, a nenhuma igreja. Nascidos em Cristo, como filhos e filhas de Deus. As leis de Deus operam em nós. E o Espírito Santo está em nós. Você crê que Ele está em você? Para executar as leis de Deus e fazer que cada promessa se cumpra em nossas vidas. Particularmente, se o Espírito Santo está em você, você pode tomar a palavra de Deus com toda segurança, porque Ele vai fazer ela funcionar na sua vida. É por isso que ninguém está aqui para ver um homem que veio de tal e tal lugar, que faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, que alimenta o Espírito Santo, que está em você, para fazer a obra de Deus. Grande aqui é o Espírito Santo. Grande aqui é Jesus. O grande aqui está no menor que está aqui dentro. Quem é o menor aqui? Levanta a mão. O menor, o Espírito Santo, o grande, o todo-poderoso, está aí em você. Você diz: mas não importa a condição. Eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou tão fraquinho. É você mesmo, que o Espírito Santo veio habitar em você, para executar a vontade de Deus em você, em sua vida. Aleluia. Agora, basta você deixar por conta dele. Não atravessa na frente dele, não. Tira o elemento humano do caminho. O problema é que nós temos um Filho de Deus e um elemento humano juntos. Esse elemento humano que você vê no espelho, esse aqui não. Tira ele da frente. Olhe mais para frente um pouco, e você vai ver que tem um Filho de Deus atrás deste véu. É com este que o Espírito Santo trabalha. Ainda que nós duvidemos de nós mesmos, mas não duvide da palavra. Não duvide da palavra. O profeta diz: se o peixe dissesse: espere, eu encherei bem com meu ar, eu respirarei um pouco de oxigênio e verei se posso mergulhar, descer. Não, se ele fizer isto, ele arrebentará. O pássaro diz: eu verei o tanto
tanto que posso correr aqui embaixo e talvez eu decole. Não, ele cairia. Irmão, não cabe participação minha em nada não. Não cabe participação humana em nada não. Apenas deixe a lei de Deus que está aqui dentro entrar em cena. Ela não vai falhar. Na hora certa, ela funciona. Quem tem medo de não subir no arrebatamento aí? Eu tenho medo de não subir. É o mesmo que o passarinho dizer, eu tenho medo de voar. E se eu voar e eu cair? O passarinho nem se preocupa com isso, ele só bate as asas e vai embora. A lei de voar está dentro dele, a lei de nadar está dentro do peixe, a lei do arrebatamento está dentro da noiva. Você não precisa se preocupar com isso não. Apenas venha à igreja, ouça a palavra, glorifique a Deus, se alegre, viva feliz. Na hora do rapto, esta lei entrará em cena. E nós estaremos olhando e vendo a terra tão distante até sumir de vista. Não importa a condição, o que importa é que a lei está em você. Amém? Isso é maravilhoso. O que é uma lei? O profeta diz: é o poder da palavra escrita. O tribunal escreve uma palavra e diz, é tal e tal, uma punição, tal e tal coisa. Está bem. Agora, esta é a palavra do tribunal. E o poder da palavra do tribunal é a lei do tribunal. Existe uma lei por trás da palavra de Deus. E o Espírito Santo é o agente de Deus para executar aquela lei para o crente. Tudo que precisamos é sermos crentes. 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 Ser crente. Não é apenas ir à igreja, ser crente. Que vai prestando atenção, você vai ver o que é o crente. O crente não tem que lutar. Espera aí, deixa eu voltar uma frase aqui. Tudo que precisamos é sermos crentes. Porque o crente é comissionado. Olha só, cada crente aqui tem uma comissão de Deus. É comissionado e recebe uma insígnia de crente. Não existe crente sem sinal. Você é crente? Não precisa perguntar. Tanto para as mulheres como para os homens, todo mundo que olha para nós diz assim: você é crente. Não é a roupa comprida, não é o cabelo comprido. Não, não é isso, não é só isso não. Tem algo além disso. Quando o crente conversa, é diferente. As atitudes do crente são diferentes. A presença do crente é diferente. Ô Senhor, eu quero ser crente. Eu quero ser um crente. Como o próprio Senhor disse, como eu posso esconder os meus segredos do crente Abraão, do meu amigo Abraão? Você quer ser amigo de Deus? Seja crente. Deus ama crente. Deus não ama incrédulos. Deus não ama aquele que duvida da sua palavra, mas Ele ama o crente. Você diz, Deus não ama? Bom, foi Ele quem disse, eu amo Jacó e aborreço Esaú. Por que Ele amava Jacó? Porque Jacó era crente, não importava a condição. Por que Ele não amou Esaú? Eu só quero que ele me ame. Eu não quero decepcioná-lo.
Oh, irmãos, porque o crente é comissionado e ele recebe uma insígnia de um crente. O crente não tem que lutar contra o diabo. Ah, mas a minha luta está tão grande. Você está querendo vencer o diabo com as suas unhas? Está querendo vencer o diabo com os seus braços? Não, ninguém vence o diabo lutando contra o diabo. Jesus não lutou contra o diabo. Ele apenas apontou a lei de Deus que estava na palavra para o diabo e disse: está escrito. Qual é a luta que nós temos que ter contra o diabo? Ajoelhar e ficar um dia, uma noite, 3 dias jejuando e orando para vencer o diabo? Isso é bom para nós, isso é bom para o nosso espírito, é bom para a nossa fé, mas você vence o diabo apenas com isso. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Foi por isso que o irmão Branham amou essa Bíblia. Nem a enchente pode destruir a Bíblia do irmão Branham, porque o irmão Branham amava ela. Porque ele via Cristo em cada pedacinho dessa Bíblia. Ele trabalhava com ela na mochila. E ele diz: quando eu morrer, põe ela aberta em cima do meu peito. Eu não separo desta Bíblia. Você quer vencer o diabo? Toma esta Bíblia e diga: está escrito. Não precisa de muita coisa, não. Aleluia. Alguém diz: eu estou transmitindo palavras do irmão Branham. Você tem poder? Não. Ninguém aqui tem poder. Mas a autoridade. O poder está no tribunal. Mas o agente tem autoridade. Não passa por cima do agente não, que você vai parar no tribunal. O poder está em Deus. Mas o crente tem a autoridade. Tem a comissão. Nenhum policial tem poder para parar um carro com seus braços. Ninguém vence o diabo com os braços. O irmão Branham disse: ele não poderia parar nem mesmo um pônei fugitivo. Quanto mais 300 cavalos em um motor de um carro. Jamais. Mas, preste atenção, com aquela insígnia brilhando, quando ele levanta a mão e sopra aquele apito, aqueles 300 HPs nos motores têm que cantar os pneus. O irmão Branham disse: esta é a igreja. Você é a igreja? Ô igreja! O guarda tem a insígnia, tem a mão para levantar e tem o apito para soprar. Você tem a insígnia, você tem a comissão, a autoridade, o IT. Pode ir, não precisa ter medo. Vai. Pode ir a todo mundo. Mas, Senhor, e se eu encontrar alguém endemoniado? E se eu encontrar alguém enfermo? E se uma cobra me pegar? E se me derem veneno para beber? Vai! Vocês vão encontrar todo tipo de coisa no mundo. Todo tipo de desafio no mundo. Mas é em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A insígnia, a comissão, a autoridade, a ordem, o sinal.
O sinal, em meu nome expulsarão os demônios, esses sinais seguirão aos que crerem. Cada crente, o irmão Brander disse, você é conhecido como crente por causa dos sinais que estão te acompanhando. Que crente é esse que alguém diz, põe a mão sobre mim e ora por mim? Não, eu vou chamar o pastor. Espera aí. É a cada crente, estes sinais acompanham. Mas deixa eu acelerar. Você tem a insígnia, você tem os sinais, você tem o apito. O nome de Jesus. Quando o crente, que os sinais acompanham ele, levanta a mão e menciona o nome de Jesus, não tem enfermidade, não tem demônio que possa parar diante disso. O guarda, quando ele para o carro, ele chega lá e diz, me dá seus documentos. Ele tem alguma coisa estranha aqui. Abre o capô, o porta-mala. Abre aí. O que é isso aqui? Cadê a nota disso aqui? Você está levando isso? Não, espera aí. Está errado. Você está roubando isso aqui. Não, sou guarda. Não. Isso aí é isso, é aquilo. Não, você está roubando isso aqui. Passa a algema nele, manda para a cadeia, para a prisão. Nós temos autoridade para isso também, nesta noite, neste momento. Você pode parar isso, algemar essa enfermidade, esse demônio que está roubando a sua saúde, a saúde do seu irmão, e mandar isso para o inferno. Eu vi pedidos de oração aqui, e você pode nesta hora olhar para o irmão que está do seu lado e dizer, irmão, você é crente? Irmã, você é crente? Se ele disser sou, diga então põe a mão sobre mim. Põe a mão sobre mim, irmão. E em nome de Jesus Cristo, eu estou curado agora. Porque eu sou crente, e o Espírito Santo está executando esta lei a seu favor agora. Expulsa os demônios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está curado. Em nome de Jesus Cristo, porque assim diz o Senhor Jesus. Assim está escrito, e assim é. Não importa a condição. Põe os exames todos de um lado agora e diga, o médico está certinho, o laboratório não errou, mas Jesus falou que eu estou curado. Aleluia! E dê glória a Deus por isso. Quando a dor vier, diga glória a Deus. Ela está indo embora. Há poucos dias um diácono da nossa igreja disse para mim, pastor, minha mãe está com câncer no intestino, ela está muito mal. Queria que o senhor fosse orar por ela. Eu não fui. Passou um tempo, não fui, mas um dia eu senti vontade de ir orar por ela. Cheguei lá na casa dela junto com ele, ela estava muito mal, gemendo demais, e aquela inquietação, ela estava ruim demais. Já tinha feito muito tratamento, quimioterapia, e ela estava muito mal. Eu cheguei, comecei a conversar com ela, de repente eu senti como que se eu tivesse passando um calor por mim assim. Eu disse, irmã, a senhora crê em Jesus? Creio. Se Jesus curar a senhora vai servir a Ele? Vou. Disse, então tá bom. Eu não vou orar pela senhora não. Eu só vou pôr a mão na sua cabeça e vou expulsar o demônio. Em nome de Jesus Cristo. Pôs a mão na cabeça dela e disse, Satanás, sai dela. Em nome de Jesus Cristo.
Fomos embora. No mesmo dia ela foi para o hospital, muito mal. Liguei para o irmão, ele disse: minha mãe está no hospital, pastor, está passando muito mal. Falei: irmão, então fica firme. Mais ou menos uns 3 dias. Melhorou, voltou para casa, foi melhorando. Foi ao médico de novo, fez os exames, o médico disse: você não tem câncer. Você não tem câncer, não tem mais. Isso já faz uns 6 meses. Eu perguntei ao diácono, disse: irmão, tem comprovação médica disso? Ele disse: tem. Ela fez os exames tudo de novo e o médico disse: ela não tem câncer. Ela está passeando. Ô pastor Jetson, então faz isso para mim. Eu não. Quem faz isso é o Espírito Santo em você, em nós, em cada crente. Põe a mão e expulse em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é responsável. Não duvide. Quando Deus determina algo, aquilo é uma lei. E não tem demônios suficientes no inferno para impedir que a lei de Deus se cumpra. Quando Deus ordena um homem para uma obra, aquilo é uma lei. E nada pode barrar esse homem. E é bom que ele mesmo saiba que ai dele se ele brincar com isso. Lembra de Sansão? Ai dele se tentar fugir. Lembra de Jonas? Paulo disse: ai de mim se eu não pregar. Eu não quero ficar contando testemunho, meu. Ai de mim se eu não pregar. Ele determinou que traria a semente natural de Abraão através de Sara. Era Sara, não importando a condição dela. Logo surgiram coisas tentando violar aquela lei de Deus. Se Deus determinou algo a seu respeito, você terá desafios como Moisés, como Davi, mas Ele é responsável por você. Agar não pôde violar a lei de Deus para com Sara, muito menos Abimeleque pôde, porque Deus havia determinado que a semente natural de Abraão tinha que vir através de Sara, não importava a condição. Sara com Abraão, não era com Abimeleque não. Não era de Abraão com Agar não, era Sara e Abraão. Por isso Deus veio a Abimeleque e disse: tira as mãos dela, não toca nela não, senão você vai morrer. Meus irmãos, isso é tremendo demais. O diabo jamais pôde violar aquela lei. Era uma lei de Deus. E o profeta afirma: Sara é um tipo da igreja, da noiva. Ela tem sido perseguida desde o Pentecostes, mas nunca irão destruí-la. Ela é predestinada, e a predestinação de Deus está nas raízes dela. Não importa o que ela passe, não importa o caminho que ela passe, não importa as circunstâncias, a predestinação está nas raízes. Se Deus tem protegido de tal forma a semente natural, quanto mais Ele tem protegido a semente real, espiritual. Ele tem forçado cada organização: devolva meus eleitos. Eu quero os meus eleitos na minha palavra. Eu enviei Elias com a minha palavra, e eu quero os meus eleitos nela. Agora, se Deus não aceita denominação segurar eleito, Ele vai aceitar esses grupos rebeldes segurar eleitos. Nenhum grupo, nem o ismo vai tocar
noiva. Deus não aceita. Morre tudo. Morre tudo. Vocês querem trazer Cristo através de manipulações, de interpretações? O Filho vem através da lei que eu determinei, é através da palavra de Elias. E na mensagem de Elias não existe ismo. Não existe ismo nela. São os cobiçosos, de torpe ganância, vão visitar os membros mais poderosos de todos os lugares. Eles são cobiçosos de torpe ganância, fazendo proselitismos, querendo namorar com a mulher dos outros. Mas deixa um querer namorar com essa igreja. Deus diz: tira a mão dela, senão você vai ser um homem morto. Nós estamos protegidos, irmão. Aleluia. Você é parte de Sara. Você é parte da noiva. Você é esposa da palavra. Você está protegido. Cada jovem aqui está protegido. Cada irmã está protegida. Cada irmão, cada ancião está protegido. Aleluia. Deus plantou uma árvore noiva no Pentecostes em Jerusalém. Lá no Éden Ele plantou um noivo árvore. Vou falar invertido para você entender. No Pentecostes Ele plantou a árvore noiva. Davi falou do plantio destas duas árvores. No Salmo 1, ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a rios de água. Não rios de águas. O profeta disse: rios de água. Os dons são muitos, o ministério é quíntuplo, mas a água é uma só. É o Espírito Santo. E ele disse que essa igreja prosperará. Ela prosperará e dará o seu fruto na estação própria. Não adianta querer adiantar, não. Não adiantou Sara querer adiantar, não. Isaac veio na estação própria. Deus tem a estação própria. O noivo árvore foi perseguido até desaparecer. Agora eu lembro de uma coisa: ele desapareceu, mas não acabou. A vida dele estava nas raízes. A árvore noiva também é perseguida até desaparecer. Foi perseguida até desaparecer na Era Negra. Mas em 3 dias o noivo árvore voltou. O noivo árvore se pôs de pé e disse: derrubai esse templo, em 3 dias eu levantarei. Oh irmãos, a árvore noiva também foi sepultada na Era Negra, mas em 3 dispensações ela voltou. Ela voltou. Ela não vai voltar, ela voltou. Agora, ele ressuscitou ao nascer do sol, de manhãzinha, mas ele só manifestou à tarde. Estou falando da mensagem restauração da árvore noiva. Agora eu vou ler, porque isso aqui é tremendo, é profundo. E se eu ler vai ficar mais seguro. Após a morte da primeira árvore, ele restaurou isto em 3 dias. Não é isto certo? Restaurou isso de volta. Parágrafo 441. Agora, a árvore noiva também será restaurada em 3 eras, 3 estágios. Melhor dizendo,
Em 3 etapas ela é restaurada. Agora veja, o que? Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. 1, 2, 3. 3 dias a primeira árvore foi restaurada, trazendo os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. Jesus voltou fazendo as mesmas coisas. No final do 3º dia, os sinais apareceram. Não foi no final do 1º dia. Irmão, eu espero que você esteja captando isso. No 3º dia, é quando a verdadeira manifestação de Cristo vem sendo conhecida. No final do 3º dia. Ei, observe. Mombrana disse: está você captando isso? Não no 1º dia. No 1º dia estava morto Lutero, eu estou lendo. No 2º dia ainda estava morto Wesley. Mas no 3º dia, ao começar a 3ª dispensação, houve um rumor: ele vive, ele vive, ele vive. Os dons, o profeta disse, houve um rumor no início do 3º dia. Os pentecostais, então eles começaram a falar em línguas e a saltar. Mas no final desse 3º dia, ele aparece e mostra a todos eles o seu sinal de ressurreição. Ela saiu gritando: ele vive, ele vive. A igreja saiu gritando: ele vive, ele vive. Mas ele ainda não tinha se manifestado aos discípulos. Irmãos, foi manifestado bem no final do 3º dia, quando ele apareceu a todos eles. Ele partiu o pão para os discípulos e eles disseram: é ele. Foi bem à tardezinha, porque ele ia passar direto. E eles disseram: não fica conosco, porque já é tarde. Já é tarde. É no tempo da tarde que a luz viria. Ela não viria no começo da última dispensação, não. Isso é para você ver aonde nós estamos. As luzes do entardecer brilhariam no último dia. É a mesma luz que brilhou lá no leste, agora ela brilha aqui no oeste. O que eles fizeram lá, nós fazemos aqui. O irmão Branham é precursor de tudo. Ele deu a demonstração de tudo que a noiva vai fazer. Porque a noiva é a árvore noiva. Noivo, árvore, árvore noiva. Para que saiu a luz do entardecer? Para restaurar. O que o Elias veio fazer? Restaurar tudo que os insetos de Roma haviam comido durante aquelas eras. Houve 4 insetos de Roma destruindo a noiva, a árvore noiva. Mas o profeta disse: Deus também tem 4 mensageiros para trazê-la de volta. O primeiro foi Lutero, o segundo foi Wesley, o terceiro foi o Espírito Santo. Bem no parágrafo 453, ele diz: qual foi o terceiro? Pentecostais, com a restauração dos dons, o Espírito Santo. E o quarto? Qual é o quarto? A palavra. A palavra. Nós estamos na hora. Não é na era, é na hora da palavra. Lá haviam 4 grandes profetas. Um deles, Martinho Lutero. O outro, Wesley. O outro, o Espírito Santo. E agora, Elias. Você diz: mas nós estamos além do batismo com o Espírito Santo? Sim. Quem recebe o Espírito Santo, logo em seguida recebe o Elias. Não tem como receber Elias sem azeite.
Elias foi aonde tinha azeite, ainda que fosse pouquinho, mas tinha azeite. Elias vem para quem tem o Espírito Santo, para quem é eleito. 4 assassinos tomaram isto, 4 mensageiros destruíram isto, mas 4 mensageiros da justiça restauram isto. Aleluia. O profeta termina dizendo assim: a primeira linha, justificação; a segunda, santificação; a terceira, batismo do Espírito Santo; então a vinda da pedra. O que é isto? Aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado, para que então isto possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Porque quando ele voltar, isso tomará toda a coisa no rapto, onde eles serão justificados, santificados, batizados com o batismo do Espírito Santo, e então a palavra aperfeiçoa para a pedra de coroa assentar. E então a casa do Senhor viverá outra vez, a árvore está crescendo outra vez. E o irmão Brana disse: eu estou começando a ficar com vontade de pregar. Depois de pregar uma mensagem dessa grossura, ele disse: agora eu estou começando a ficar com vontade de pregar. Ele falou aqui, ó, está no parágrafo 465. Oh, que coisa, eu creio que eu quase poderia pregar agora. Irmãos, numa outra mensagem ele disse assim: a noiva é tão perfeita, ela parece tanto com Cristo, que ela vai fazer o que Cristo faz. Ele disse que Miguel Ângelo olhou para uma pedra e viu Moisés nela. Aquela pedra não tinha forma nenhuma, mas ele viu Moisés nela. O que ele fez? Pegou a marreta, pegou a talhadeira e começou tirando o que não era Moisés. Tudo que não era Moisés espirrava longe, espirrando longe. Quando ele terminou de tirar tudo que não era Moisés, ele disse: é Moisés. Pegou a marreta e deu uma marretada na perna dele e disse: fala, Moisés. Mas Moisés não falou, a pedra não falou. E o irmão Branda disse que Jesus olhou para você, era uma pedra, tinha forma nenhuma, mas ele viu ele em você. Então ele mandou Elias e disse: começa a tirar tudo que não é Cristo dele. Cada mensagem vai tirando o que não é Cristo de nós. Cada pregação que você ouve, o que não é Cristo voa longe. E daqui a pouco ele vai olhar e dizer: ela parece tanto comigo. Fala! Por que clamas? Fala! Miguel Ângelo não pôde fazer uma estátua falar, mas Deus fez Moisés falar. Ninguém poderia fazer isso por você, mas Deus já fez. Aleluia! Graças a Deus, vamos nos colocar de pé, louvando ao Senhor, a sua maneira de agradecer. Faça como você sentir, louvando ao Senhor, levantando suas mãos aos céus, em gratidão por esta mensagem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Jedson Cardoso, que o Senhor mantenha esta unção sobre ele, que o Senhor abençoe o seu ministério, sua família, que o Senhor continue com tuas mãos de graça, de poder, de misericórdia, sobre esta igreja, sobre este povo aqui presente, pela internet. Continue dirigindo o nosso pastor, ó Pai, o Espírito Santo, dirigindo, ó Pai, na escolha dos obreiros, na palavra, no ensinamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida.
O Senhor nos livre do mal desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Senhor. Amém. São Tiquinho, eu recebi uma observação de uma irmã de fora, não é daqui, sobre essa questão da saudação final que eu faço, endereçado só para o conjunto. Então eu não vou fazer isso, mas ela disse que tem que fazer para toda a igreja. Então eu vou fazer para toda a igreja. Toda a igreja. Amém. Deus abençoe. Amanhã, 7h30 da manhã, com os obreiros, reunião interna. 2 horas da tarde, o ensaio para os que querem cantar. 4 horas, trabalho especial. Haverá lanche para os pastores e seus familiares aqui pela esquerda. E os demais irmãos também podem lanchar saindo ali pela porta 10. Despeça de seu irmão, diga Deus te abençoe. Fervor.
Ao Rei divino, ai, aquele